Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar da fabulosa saga dos X-Men número 15. Pois é, essa edição ela é uma edição quase que completamente dedicada a personagens periféricos, porém não menos importantes do que o núcleo principal da equipe de Heróis Mutantes. Digo isso porque neste volume nós temos a conclusão da minissérie do Longshot, que ficou apenas uma edição para sair aqui. E na minha conversa com o Bernardo Santana da Panini, ele disse que isso foi uma decisão editorial para não aumentar o valor, para não mudar o formato, e já que a série ia continuar, não alterava muito. Ou seja, aqui temos Longshot número 6, com um pouco mais de páginas para concluir a saga do Longshot, Novos Mutantes anual número 2 e anual, o Uncanny X-Men anual número 10. São 144 páginas com essas 4 histórias e quanta coisa que acontece aqui. Para começar, essa é uma edição recheada de primeiras aparições, né? A gente já começa a edição com a conclusão da minissérie do Longshot, o David Bowie mutante, né? E aqui a minissérie do Longshot ela termina com a Anocente amarrando o destino desse personagem com o Mojo Verso, com a terra que o Mojo governa, o resgate da Rita Ricochete. Acontece também aqui a participação do Doutor Estranho e do Quark, que é um outro personagem também. Então, tudo caminha muito para que o Longshot não só seja apresentado como um novo herói em potencial, mas que esse mundo dele voltasse a ser apresentado e explorado em outras aventuras. Mas o mais interessante, talvez, seja a complexidade do Mojo, né? Um aspirante a ditador de uma dimensão alternativa que não tem escrúpulos e usa da audiência como a sua arma principal. Enfim, é realmente um vilão diferente dos demais. Isso posto, a conclusão da minissérie do Longshot abriu passagem para futuramente esse personagem aparecer mais vezes no universo Marvel e vir futuramente integrar a equipe de X-Men. Mas isso só acontece na última história dessa edição. Antes eu preciso falar dos Novos Mutantes anual. Esse anual dos Novos Mutantes, sim, traz algumas primeiras aparições e algumas primeiras participações. Inclusive, eu notei que essa primeira participação da Betsy Braddock, ela estava na Suíça. Essa é uma história já escrita pelo Chris Claremont, com desenhos do Alan Davis, numa época que o Alan Davis desenhava muito. Recentemente eu tenho visto alguns trabalhos do Alan Davis, eu não tenho gostado tanto, mas essa edição aqui tá fabulosa. Essa cena, que já é uma cena que mostra a Betsy Braddock, antes dela virar Psylocke, sendo atacada na sua casa na Suíça pelo Mojo e pela Espiral, é uma cena que foi reproduzida na morte dessa mesma personagem durante a saga X de Espadas. Então, para quem tá lendo X-Men, já pega de cara essa referência que a Tini Howard colocou lá no roteiro dela. Mas a história de Novos Mutantes é uma história recheada de desenvolvimentos. E aqui a gente vai ver um Douglock, uma versão do Douglas, né, que é o Cifra, misturado com o Warlock. É por isso que esse personagem aqui da capa tá parecendo um super-herói, porque os dois se mesclavam para ter essa personalidade mais efetiva. Isso acontece por quê? Porque esse ataque a Psylocke foi a primeira parte de um grande plano do Mojo. Esse plano desencadeou em lançar também um desenho de TV que estava hipnotizando as crianças ao redor do mundo inteiro. E o desenho de TV era basicamente Mojo, Espiral e a Psylocke, que era já a Betsy Braddock, a irmã do Capitão Britânia, que tinha sido então sequestrada, né? O que a gente vê na sequência é o Capitão Britânia e os Novos Mutantes começarem a se envolver em uma espécie de investigação para descobrir onde a Betsy está. Mas isso só ocorre porque a tragédia chega aos jardins da Mansão Xavier. E é esse evento com o Roberto da Costa que vai fazer com que o Cifra e o Warlock se fundam para conseguir investigar de forma mais aprofundada, até um ponto que eles acabam indo parar
no Mojoverso, que aqui a Panini escolheu não chamar mais de Mojoverso e nessa tradução ficou como Terra Maluca. A tradução no caso aqui é do Mário Luiz Barroso. Enfim, essa edição de Novos Mutantes anual número 2, ela se passa exatamente após as edições 46, a edição 46, que deve ter sido publicada aqui no Brasil ainda na época em que esse título saiu no Incrível Hulk. Eu não fui pesquisar onde que saiu. Mas, por exemplo, você tem esses 2 encadernados do Novos Mutantes que a Panini lançou algum tempo atrás, essa história se passa depois desses encadernados. É justamente por quê? Porque aqui tem Novos Mutantes 18 a 25 e aqui tem do 26 ao 34. E existe uma citação sobre a batalha que eles tiveram com o Legião, que é um personagem título deste encadernado. Legião aí, filho do Professor Xavier. Também é interessante salientar que recentemente a Panini publicou o Epic dos Novos Mutantes, que é onde saiu as primeiras edições dessa equipe. Então você já está quase com todo o material base dos Novos Mutantes publicado no Brasil em formatos interessantes para você ter na sua coleção, né? Aqui a gente tem Novos Mutantes do 1 ao 12 e mais algumas edições especiais onde a equipe apareceu. Então, se você pegar esse e depois a edição 18 a 25 que tem aqui, fica ali um hiato da 13 a 17, que aí a gente precisa pesquisar onde provavelmente saiu. Eu vou tentar ver e eu coloco aqui embaixo se no Guia dos Quadrinhos tem alguma edição nacional que tenha sido publicada ou se esse material é inédito. O que torna essa edição de A Saga dos X-Men uma das mais interessantes até agora é justamente a mudança brusca na narrativa de Chris Claremont para tentar agregar os elementos da minissérie que a Ann Nocent escreveu do Longshot na cronologia dos X-Men. É por isso que a gente vai ver o Mojo sendo, de certa forma, direcionado para atacar os Novos Mutantes e depois os mutantes da equipe principal. Outra pegadinha narrativa que rola aqui é a inversão de idade, né? Enquanto os sequestrados pelo universo Mojo lá para tal da Terra Maluca, como a Panini está chamando aqui, têm as suas idades avançadas, então alguns dos Novos Mutantes amadurecem rapidamente lá, os X-Men fazem o caminho reverso e são tornados criança, pelo menos do ponto de vista de alguns, eles são vistos como crianças, enquanto para eles mesmos eles se veem normais. Então tem todo um jogo de cintura. Essa história explora muito pouco a participação do Brian Braddock, que é o Capitão Britânia, mas estabelece algumas bases que depois a gente veria no título do Excalibur, que foi durante muito tempo escrito pelo Chris Claremont e depois pelo Alan Davis e até pelo Alan Moore. Então, é como se fosse uma edição de encruzilhada onde diversos pontos da cronologia mutante se reúnem. E suposto dos Novos Mutantes terem esse destaque nesse momento, é legal porque quem gosta dessa abordagem de novos e possíveis futuros heróis já tem a oportunidade hoje de ler essa série de forma mais completa aqui no Brasil, né? Porque te faltava muito material dessa equipe ser publicado. E aí a gente chega finalmente no anual Uncanny X-Men número 10, escrito pelo Chris Claremont, com arte espetacular do Arthur Adams. E aqui a gente vai ver o surgimento também de uma versão dos X-Men que são muito caricatas, que são os X-Babies, né? E em virtude de que o Mojo era o vilão da vez, e ele tentou contra o Longshot, tentou contra os Novos Mutantes, e agora ele ataca a equipe principal de X-Men. Um destaque que, na minha percepção aqui, chamou a atenção é que a Illyana Rasputin, ela já tinha passado por algumas situações relacionadas com o Limbo, né? Essa minissérie que saiu inédita aqui no Brasil, da Illyana tendo ficado aprisionada no Limbo, provocou um amadurecimento na personagem. E aqui ela já olha para os colegas de equipe dela, os Novos Mutantes, como crianças, como bobalhões, mas ao mesmo tempo ela acha o míssil muito lindo, muito gostoso, e algumas tarefas simples ela chama a ajuda dos demônios do Limbo para
que ela não tenha que lavar louça, nem arrumar a cozinha, por exemplo, da Mansão X. Então a gente já vê o grande salto que o Chris Claremont promoveu com essa personagem. Aliás, esse salto, essa evolução é percebido novamente aqui. Por quê? Porque é aqui que essa equipe também vai utilizar novos uniformes que marcariam época na vindoura série da X-Force por Robin Liefeld. Então, muita coisa histórica, vamos dizer assim, acontece nessa edição. Então é uma edição que, se por acaso você pensou que passaria meio despercebido por ser só um complemento antes da gente chegar no Massacre de Mutantes, sinto lhe informar, essa é uma edição que tem seu peso histórico e vale muito a pena. Aliás, das 14 edições que saíram até agora, é difícil você encontrar uma saga dos X-Men que não vale a pena, porque são todas muito interessantes. Eu fiquei na bronca na edição passada, porque não saiu completinha a minissérie do Longshot, mas confesso que com a completude da série do Longshot e lendo as outras edições que vieram aqui, faz sentido a gente ter também a oportunidade de ler Novos Mutantes e outros materiais que até então eram muito difíceis de se encontrar aqui no Brasil. Esse foi o Poptopia de hoje. Nós falamos sobre a edição 15 de Fabulosos X-Men, mas também damos pitacos de outros materiais onde você vai poder ler as histórias dos Novos Mutantes. E aí? Já é inscrito no canal? Você curte o nosso bate-papo aqui? Se não for, se inscreva, ajude esse canal a crescer, ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de GB é sempre muito bom. Falar de Novos Mutantes, bacana também. Forte abraço e até a próxima.